antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa, como se formam obreiros antes de lhes confiar um trabalho. Emmanuel, do livro Bênçãos de Paz, pelo médium Francisco Cândido Xavier, toda frase, no mundo da alma, é semelhante a engenho de projeção, suscitando imagens na câmara oculta do pensamento. Sabendo nós que o Criador, ao criar a criatura, criou nessa mesma criatura o poder de criar. É forçoso reconhecer que toda frase cria imagens e toda imagem pode criar alguma coisa. Saibamos assim compor as nossas frases com as nossas melhores palavras, nascida de nossos melhores sentimentos. Porque toda peça verbal rende luz ou sombra, felicidade ou sofrimento, bênção ou mal para aquele que lhe faz o lançamento na criação. De Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, sempre que algumas vantagens para ti ofereçam danos para outrem, recusa-as, porquanto ninguém poderá ser feliz erguendo a sua alegria sobre o infortúnio do seu próximo. Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa poder estar aqui de novo para darmos continuidade ao que começamos na segunda-feira. Antes de iniciarmos, nós vamos fazer uma breve recapitulação para os que não estavam aqui. Dissemos que no início era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Nada do que foi feito foi possível sem esse Verbo. E no início nós chamávamos o Evangelho de o Verbo, a Palavra, que Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, preferiu dizer o Pai Criador. Deus, a luz incriada, não é Criador, Ele é Criador. Criar é usar a mente e as mãos e dar forma àquilo que está fora de nós. Criar é fazer alguma coisa acontecer em nós. Então, em Deus tudo é imanente, nada sai do. Porque se tiver um outro Deus, ou melhor, se algo sair de Deus, precisamos ter um outro espaço. E eu não conheço esse espaço. De modo que o Verbo, num dado momento, se coagula, a luz torna-se, a partir da onda, partícula. E costumamos dizer que o Verbo se fez carne, e é o que conhecemos como o Cristo, do qual Jesus é uma diminuta fração. Assim como Deus, a luz incriada, o Verbo Criador e o Cristo cósmico, trata-se de uma só personagem, o Espírito, a força, a matéria, não parece ser mais do que três expressões do mesmo ser, conforme Leon Denis. Muitas pessoas nos cobram, por que você não fala do Evangelho de Jesus? É o mesmo que se perguntássemos para Kardec, por que o Espiritismo não estuda psicologia? A psicologia foi a primeira coisa que o Espiritismo estudou. Basta olhar o título da Revista Espírita, é o Jornal de Estudos Psicológicos. Eu não falo outra coisa senão do Evangelho do Cristo. Eu só não fico usando o nome dele como se fosse em vão. Eu quero compreender o que é Evangelho, para que serve e como usar. E a partir de algumas informações de alguns espíritos, porque, ao meu ver, diante do meu pouco conhecimento, eu não conheço no último século alguém que falou, escreveu, compreendeu e vivenciou
os ensinos de Jesus mais do que uma dupla chamada Emmanuel e Chico Xavier. E foi com Emmanuel na obra Renúncia, na obra Irmão, na lição Renúncia, que eu fiquei estremecido. Para ser mais exato, estava escrito no quadro, não é mais quadro negro, porque lá era branco. A gente tem a mania, mas hoje os quadros brancos escritos com pincel atômico. No Centro Espírita Nova Era de Andradina. Quando falamos do Evangelho de Jesus, ou do Senhor, não esqueçamos que Ele não está aqui nem acolá, mas em ti mesmo, portas adentro do teu próprio espírito, nos mais íntimos refolhos de sua consciência e de seu coração. E eu fiquei embevecido e estremecido com a frase, porque foi um achado. É como se eu dissesse, como aquele cientista, noutra época, afirmou: Eureka! Encontrei o que eu buscava. Porque a Bíblia eu digitei ela quase inteira para estudá-la. Você quer estudar um livro, começa a escrevê-lo ou transcrevê-lo. Então a essência para entender. Falei, agora só falta uma coisa. Se o Evangelho não está aqui nem acolá, então ele não está na Bíblia, embora ela fala nem em qualquer lugar, literalmente fora. Assim como Kardec, em um determinado momento, disse: o Espiritismo não existe por completo em parte alguma, mas existe em todas as partes. É uma filosofia que nos ensina a pensar, uma ciência que nos ensina a fazer e uma moral que nos ensina a comportar. E com Kardec e os demais espíritos que deram continuidade à sua obra, eu entendi o que era a consciência. Com Joana de Ângeles, além da consciência, o que é o coração. Se o Evangelho está nos mais íntimos refolhos de minha consciência e de meu coração, no meu próprio espírito, coração é quando nós juntamos a teoria e a prática, o conhecimento e o amor. E na fusão dos dois, segundo Joana, nasce o coração. Do coração, a partir da expressão do amor vivenciado, nascem as virtudes. E o espírito, a consciência, é uma síntese de virtudes. No sentido mais profundo do termo. A essência consciencial do ser. Então agora ficou fácil. Mas sabia que o Evangelho estava lá. Mas o que é Evangelho de fato? Porque para que serve, eu já tinha percebido com o próprio Espírito Emmanuel na obra Pão Nosso, na lição Socorre a Ti Mesmo, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. O negócio é bom. Cura todas as enfermidades. Não disse se era enfermidade financeira, se era psíquica, física, emocional, moral, espiritual, não disse quais, mas disse todas. E Joana de Ângeles, na obra Espírito e Vida, o Evangelho é um repositório de força, a lei, vitalidade, a matéria-prima do cosmos, vida. Segundo as diretrizes da lei que rege o cosmos, a lei de amor ou a lei que rege o amor, nós pegamos essa partícula, que é a matéria-prima do cosmos, que é a vitalidade, no Evangelho. E quando uma partícula se une com outra do átomo primordial, um fascículo de luz cósmica, forma-se, segundo Carlos Torres Pastorino, estudando Pietro Baldi, o amor. O amor é a reunificação dessas mônadas em unidades cada vez mais amplas, no todo, em Deus. Para Joana de Ângeles, antes do amor não existia a criação. Ele é o mais potente antídoto para a cura de todas as enfermidades, e é ele que gera, nutre, organiza e sustenta a vida em todas as suas expressões.
De modo que agora eu sei, tenho uma noção mais exata do que é viver os ensinos de Jesus. Porque foi Ele mesmo que dissera: tudo que fizeram um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. Com Pietro Baldi descobri que esta partícula mais pequenina é viva, é um ser, é o psiquismo divino individualizado na menor partícula do cosmos. Não é o bóson de Higgs a menor partícula, essa é a segunda ciência, uma suposição da ciência, porque eles só tiveram, por intuição, talvez por inspiração, como se ele deixasse o rastro. Então fotografaram o rastro, mas ninguém o viu, o bóson de Higgs. Ele não parou para ser fotografado, ele não fez pose para isto. De modo que esse elemento é um número incontável de vezes menores do que aquele. Segundo Allan Kardec, na questão 26 da obra O Livro dos Espíritos, só podemos vê-lo pelo pensamento. Eu posso vê-lo dissociado da matéria, ou a matéria sem ele, a matéria cósmica. Porque na questão 34 do Livro dos Espíritos, esse átomo primordial, juntando-se com outros, forma a molécula primitiva, ou esse átomo primitivo. E conforme essa questão, Allan Kardec fala: a molécula secundária, que é a matéria física, é uma porção daquela. E essa está a serviço do pensamento, conforme Leon Denis, na obra O Grande Enigma. Quando vamos pensar, é ela que vem ao encontro do pensamento e vamos gravar nela os nossos pensamentos, a nossa inteligência, os nossos estados de consciência, nossos sentimentos, nossas emoções. E esta matéria-prima vai criando forma, vida, movimento e direção a partir das diretrizes do nosso querer, do nosso saber e da vivência, do fazer. De modo que vivenciar os ensinos de Jesus é não deixar nada, exatamente nada que existe na criação fora. Tudo que existe no planeta Terra são expressões do corpo do Cristo, do qual, desse Cristo que governa o planeta, Jesus é apenas uma fração. Jesus, o que conhecemos, não é o governador do planeta Terra, é uma fração deste. Assim como quem governa as nossas células são hormônios, que são frações da nossa consciência. Eu penso, eu desejo, eu sinto, eu crio mensageiros que vão dizer aos meus universos psicofísicos: façam isso ou façam aquilo. Jesus é como se fosse um hormônio da mente crística, se assim podemos dizer. Então esse Cristo que construiu o planeta, como eu disse na segunda-feira, ele não arquitetou. Quem arquitetou foi alguém mais sábio, mais experiente do que ele. Porque se ele construiu o planeta Terra e o governa, ele não é o governador do sistema solar, segundo Emmanuel. É um demiurgo, um Cristo, um cabedal maior. E como a soma das partes são menores do que o todo, mesmo juntando todos os planetas e todos os governantes, o sistema solar, com a presença dessa consciência maior, é maior do que as partes. Porque as partes estão sendo gerenciadas por esta consciência como se ela fosse sistemas do seu corpo ou órgãos do seu corpo. De modo que, quando falamos do Espírito, o Deus em nós, do Cristo em nós e da alma encarnada, estamos falando também de três seres que na realidade é o mesmo ser. Só que a consciência, o ser indestrutível, o que nós chamamos de Cristo interno, uma fração deste que vai ser o mentor, o guardião, o guia espiritual da alma, que é uma diminuta fração daquele.
como ser o médico de si mesmo. E eu vou me esforçar ao extremo para fazer o complexo ficar simples. Já que fazer o simples ficar complexo, eu sou PhD. Fiz até um pós-doc outro dia. Porque nessa recapitulação vocês vão ver ainda isto. Colocamos da obra a obra Ideal Espírita com André Luiz por Chico Xavier, que para construir são necessários amor. O amor como matéria-prima do universo. E eu preciso trabalhar para colocá-la em ação. Para que esse trabalho, a partir dessa matéria-prima, construa alguma coisa, eu preciso estudar, filosofar, para me capacitar. Porque sem o estudo eu não compreendo nem o que é trabalho, muito menos o que é amor, a matéria-prima do cosmos. Então, se eu sei o que é a matéria-prima, se eu conheço a lei do trabalho, onde meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também, disse-nos Jesus. Sede vós outros meus imitadores, porque eu não achei em parte alguma que Deus criou doenças, e em parte alguma que Ele envia alguém para curá-las. Nós criamos tarefas na casa espírita por não ter estudado o espiritismo, que serve para alguma coisa, consola, conforta, esclarece, mas não resolve a problemática de quem busca o socorro. O passe é um socorro divino, mas todos nós temos uma fonte inesgotável da mesma energia. Eu estou tomando um copo da água do vizinho, sem perceber que eu estou à beira do poço morrendo de sede. E eu busco o mentor do outro para orientar-me, sem saber que trago em mim um amigo oculto, E eu peço alimento do armazém do outro, mas estou à beira de armazéns abarrotados, morrendo de fome à porta. A primeira fase está no cristianismo, a segunda no zoroastrismo, a terceira no hinduísmo. De modo que, se eu não me capacito para tal, porque essa capacitação vai se dar a partir da compreensão, do discernimento que eu tenho de uma situação. Se eu não tiver a compreensão, o discernimento, eu não vou ter serenidade diante das situações. A dor aparece, eu não sei o que é dor, eu me apavoro. A dor é ilusão. Ela não existe no sentido apavorante que nós conhecemos. Aprendi isso em artes marciais. Mas se eu não sei, eu não estudei, eu não compreendi e discerni, na primeira manifestação eu entro em pânico. E agora eu compreendo o que é disciplina, que não é uma cela trancada. Disciplina é a chave que nós abrimos a porta, saímos, mas não abandonamos o barco. Porque a isso chamamos de devotamento, não abandonar a causa daquilo que abraçamos. Agora, se eu quero continuar destruindo, basta o golpe do pensamento mal pensado, do sentimento mal sentido, da palavra mal dita ou dita mal, ou da ação desgovernada. Por que eu disse do pensamento bem pensado? Porque eu preciso pensar no que pensar. Eu preciso capacitar os meus sentimentos para sentir antes de construir o que eu quero sentir. E eu preciso ter uma noção do que é palavra a partir da leitura que ouvimos, que é um ser vivo que veste as ideias. É uma roupa, a palavra segundo Joana de Ângeles. É uma roupagem com a qual eu vou vestir as minhas ideias. E ideias são aglomerados de pensamentos, somatizando ou mais os sentimentos.
Pensamento sozinho não são ideias. Sentimento sozinho não são ideias. São considerados emoções ou sentimentos, e pensamento apenas uma matéria ou uma potencialidade. Então, quando eu somo o pensamento com o sentimento, eu crio um ser vivo a partir de dois seres vivos, porque o pensamento é um ser vivo e o sentimento também o é. Só que agora eu preciso de uma roupagem para levá-lo onde eu quero que ele manifeste, que ele se expresse. E a isso chamamos palavras. Mas a depender do tipo de palavras que criamos, nós podemos matar as possibilidades, principalmente os nossos veículos de expressão. E quando eu falar de veículo de expressão, eu estou falando do corpo mental concreto, do emocional, que também chamamos corpo dos desejos, ou corpo astral. Eu estou falando do duplo etérico, ou corpo vital. Estou falando de corpo físico. Esses são os veículos de expressão da consciência ou na consciência. E quando eu falar de veículos de evolução, eu estou falando daqueles que já se fizeram uno com a consciência, que é o mental e emocional abstratos, o corpo da intuição e o corpo da própria consciência. Vamos seguir. Eu disse que esse era o átomo primitivo, esse era o átomo físico, esse o psiátomo e esse o espírito. Aquele também tem o nome de espírito, o princípio inteligente do universo, ou espírito com E minúsculo. Esse é o espírito individualizado. Então é esse átomo primordial que forma as moléculas primárias. E é esse átomo físico que é uma porção daquele que vai, juntamente com outro, forma as moléculas secundárias, que constrói a partir do reino mineral. E é esse que, após passar por todos os reinos e chegar no ápice do corpo físico, segundo Pietro Baldi, foi a primeira vez que eu vi, segundo Hernani Guimarães Andrade, Leon Denis, Joana de Angelis e outros, que transforma em psiátomos, a começar pelos instintos, que pelo processo evolutivo vai transformar-se em sensações, que pelas metamorfoses que passa vai transformar-se em emoções, mais tarde em sentimentos, depois em pensamentos, depois em inteligências, intelectiva, emotiva e espiritual, depois em virtudes, em consciência. E aí esse elemento, uma porção dele é que vai formar este, segundo o maior cientista que eu conheço também no último século no planeta Terra, um cientista holístico, que não estudava só a matéria. Como cientista materialista, ele era respeitado em mais de 140 países. Hernani Guimarães Andrade, ou uma outra encarnação de Lavoisier, conforme Joana de Angelis. Creio que quando eu falar átomo primitivo, princípio inteligente do universo, vitalidade, vocês vão imaginar aquele. Quando eu falar átomo físico, vocês vão imaginar este. Quando eu falar psiátomo, aquele. E quando eu estiver falando do espírito, da consciência, vocês gravam essas imagens. Esse espírito, quando vai reencarnar na altura, no estágio evolucional que nos encontramos, ele que, segundo Joana, tem quase a idade do universo, do cosmos. E como eu disse segunda-feira, só o corpo biológico, que ainda segundo a autora, esse é a causa, o corpo é o efeito, e não tem como dissociá-lo desse corpo. Esse corpo é o efeito dessa consciência, é ela materializada. É o que Pietro Baldi chama de queda. É um estado da minha consciência que vai descendo de dimensão a dimensão até coagular como matéria física. E depois, conforme Pietro, ela sobe espiritualizando. É como se pegássemos o princípio inteligente aqui, ele transforma-se em energias, fluidos, em matéria densa, em psi-átomos e depois em espírito, a unidade. Então, quando vamos reencarnar,
assim como Jesus é uma fração do Cristo, nós não somos o Espírito como um todo que estamos aqui. Para Carlos Torres Pastorini, não somos nós, personalidades, que escolhemos o que é de melhor para nós. É o Cristo interno que faz isso. Esse é o Cristo interno, que é uma fração dessa consciência. Assim como o Cristo cósmico governa uma dimensão cósmica, esse Cristo em nós vai governar uma de nossas personalidades. E é esse ser em nós, em obediência àquele, e lembrando de Jesus, o Cristo, e comparando ele com esses dois personagens, eu, Jesus, o Cristo, só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse só faz a vontade daquele. É a essência consciencial daquele. É o que nós chamamos, em sentido profundo também, de vontade. Ele está a serviço da consciência profunda. Tudo que a nossa vontade determinar na construção de uma realidade que nos remete ao infinito, ao que é cada vez mais perfeito, isso nós estamos falando de vontade. Tudo que nos levar para o transitório, para o prazer ilusório, para o que é efêmero, nós estamos falando de desejos, de emoções, de sensações, mas não de vontade. E o desejo real de querer é quando essa consciência, que é onipotente em relação à mente, porque a mente é uma emanação dela, mediante um projeto. Ele arquiteta alguma coisa, no caso aqui a construção de mais uma personalidade, e para colocar isso em prática, ele precisa de um laboratório. E o laboratório é a mente, com recursos inesgotáveis, segundo vários autores. Então a mente pode arrojar de si mesma os recursos para a construção dos veículos de expressão, para encarnar em mundos que lhes sejam inferiores. E é este ser, a partir desse laboratório, que fraciona uma diminuta partícula de sua realidade, e essa partícula que veio gerenciar esses veículos chamamos de alma. E o perispírito é o veículo de expressão da mente. Veículo também que a alma vai encontrar com o seu Senhor para dialogar. Quando nós vamos, de fato, orar, quando nós conseguimos isolar os sentidos, porque quem não desliga-se do mundo material, do mundo sensorial, quem não conseguir isolar, não ouvir nada do mundo físico, as imagens também desaparecem. A parte olfativa do que conhecemos por aqui também, a gustativa e a tátil. Todos os sentidos desaparecem. Porque oração é um momento que nós vamos estar diante da nossa consciência, ou a fração que representa esse Deus em nós. Foi Jesus que nos ensinou isto. Quando fordes orar, entre para dentro do vosso aposento, a mente. Feche as portas, os sentidos. Fale ao Deus em secreto, que em secreto te ouvirá. E nós achamos que oração é falação. Oração é um projeto, onde eu vou apresentar o que eu entendo, o que eu desejo construir para esse estado da minha consciência. Ou me apresentar para aquilo que precisa ser feito, mesmo que eu não saiba fazer, conforme esclarecemos na segunda. E no caso aqui, o perispírito como uma projeção da mente, interagindo com o entorno. Ela cria este elemento como o veículo de expressão. E é ele que, mesmo sendo a projeção da mente, a união de outros elementos, é ele que vai adensar-se, que vai materializar-se e transformar-se no físico. Se já temos cabedal moral e conhecimento para tal. Senão, a partir da mente, nós interagimos com o entorno
construímos uma realidade a partir do que há em nós, do que há fora, e materializamos também, ou quando não conseguimos, das 3 facetas do Evangelho: força, não preciso da lei por agora; vitalidade, não sei usá-la, então eu vou me valer da vida que já está constituída. Eu vou pegar alguém que já sabe fazer o que eu preciso fazer no meu corpo. Se eu não estou conseguindo metabolizar a proteína animal, porque o meu corpo é um ser animal, eu vou terceirizar. Se eu estou com anemia profunda, eu vou pegar no animal onde está centrado ou concentrado a mais perfeita mão de obra para metabolizar essa proteína. O ferro, em especial, no fígado do boi, da vaca, por exemplo. Agora, se eu sei fazer, a vaca só come capim para fazer tudo que ela come, que ela faz, quando tem capim. Na minha época tinha capim. Mas depois a gente começou a inventar alguma coisa, criar alguma coisa a mais. Mas no início, quando eu morava na roça, o animal só pastava, comia folhas também, etc. Terra, quando faltava alguma coisa no corpo, pegava o animal comendo terra. Depois nós é que inventamos o sal, porque no início não tinha. Depois nós inventamos lá para querer fazer com que o bichinho ficasse gordinho, para reter líquido, para a carne ficar suculenta. Aí a gente põe o sal para ele comer, aí retém o líquido, ele vai inchando, não é isso? Porque é uma espécie de hormônio natural, e etc. Se não sabemos fazer, é por aí. Porque nós queremos um corpo saudável, caso ele não esteja. Queremos construí-lo, porque Allan Kardec, como eu disse, ele ensina-nos a criar átomos. Isso está no Livro dos Médiuns. Ele começa um roteiro do Livro dos Espíritos até a Gênese, que não precisaríamos ler mais nada. No Livro dos Espíritos ele mostra que nós podemos tudo. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim. E na maioria das vezes fazendo pouco esforço. E são as más inclinações que adoecem o corpo. Basicamente são as nossas emoções que governam as coisas por aqui. E escravizando na maioria das vezes os nossos instintos, que deveria conduzir harmonicamente através do automatismo esses veículos. E na sequência ele mostra, porque a obra que veio após o Livro dos Espíritos foi o Livro dos Médiuns. Ele já nos ensina a criar esses átomos, com a vontade convenientemente dirigida. Ele estuda um tanto mais, e quando chega o Evangelho, ele mostra, além de convenientemente dirigida, deve ser dirigida para o bem. Você pode interagir com os fluidos que está fora, juntar uma porção, qualificá-los e realizar verdadeiros prodígios. E na obra Céu e Inferno, além de ensinar a fazer conosco, ensina-nos quando vamos auxiliar o outro, que a prece é uma magnetização. É a minha mente, porque onde eu penso, aí estou eu. Sou eu que vou interferir no campo psicofísico do outro, desagregar o energismo, se eu sei o que fazer, porque Allan Kardec recomendava conhecimento de causa e valores morais para fazer isto. Então agora eu posso, como se dissociasse a matéria coagulada pelo energismo negativo de quem a criou, evocar a consciência, os estados mais profundos da consciência do indivíduo, para trazer alguma dessas personagens para a periferia, mostrando a ele um recomeço, uma nova possibilidade. E na obra A Gênese, a vontade e o pensamento são para o espírito, que são as mãos para nós. Com elas, agimos nos fluidos, condensamos em nosso perispírito, construímos uma molécula saudável e transportamos para o local da que está enferma. De modo que, se eu li pelo menos essas pequenas frações, eu sei o que fazer. Então vamos começar mesmo na recapitulação, construir uma realidade. Porque se Allan Kardec estuda e prova que nós podemos construir um corpo novo, totalmente novo em 2 meses,
Camille Flammarion aprofunda e fala que pode ser em alguns dias. Mas Joana de Ângeles fala, não só o corpo, meu filho, a personalidade inteira pode ser reconstruída. Vamos fracionar: o corpo físico, o corpo vital, o emocional, o corpo mental. Esses veículos nós chamamos de veículos de expressão da alma. E eles mais a alma, mais esse universo que nós chamamos de universo mental, forma o que nós chamamos de personalidade. Ou seja, nós podemos reconstruir até a própria mente e os seus veículos de expressão. Por isso que ela pede para que a gente faça um projeto. E com palavras simples, como nós colocamos no livro, desenhado um objetivo interior e de imediato forças complexas se apresentam para que o mesmo seja concretizado. Agora, conforme a autora, precisa estar de conformidade com as leis, porque aquele elemento primordial só obedece às diretrizes da lei que rege o amor. Qualquer coisa contrária, ele começa a agir no que nós chamamos de destruição. Conhecemos as 4 forças fundamentais da natureza: a lei de gravitação, o eletromagnetismo, a força nuclear forte e a interação fraca. Se a força nuclear forte une os elementos para a composição do átomo, imagine a potência dela, porque a força que é chamada fraca é 100 milhões de vezes mais potente do que a forte. Então, se eu quiser realmente destruir uma realidade e construir outra, isso pode acontecer em fração de segundo. Então, eu tenho o projeto do novo ser. E quando eu colocar em pauta um pensamento novo, o que era imperfeição moral virá. Pode vir alguém interessado pelo novo, para se aperfeiçoar, para se iluminar. Outros que estão querendo experimentar esse novo, meio temerosos, mas já querem enxergar. Outros ainda meio confusos e outros totalmente alheios, porque basta um pensamento para que esse universo do subconsciente, do inconsciente venha à tona. E se nesse momento eu não apresentar o que eu quero, contrapor o pensamento novo com os pensamentos anteriores, com as emoções anteriores, envolver os anteriores em vibrações de amor, falar do Evangelho do Reino a eles, onde nós vamos gravar em suas consciências, estado da nossa consciência como lei, como virtudes, para mostrar a eles o que nós desejamos que eles sejam. Falar para a tristeza, mergulhando, conforme Pietro Baldi nos ensina, dentro dela, como uma transfusão de alma, para que ela possa sentir o que é alegria, para que ela se interesse em transformar-se em alegria. Assim com a enfermidade, mostrar o que é harmonia, o que é saúde, para que esses estados de consciência possam se organizar. Por isso, Joana nos ensina a conversar com as imperfeições morais, com pensamentos, com emoções, que André Luiz, na obra Libertação, ele narra que virtudes excelsas, valores morais e perturbações morais são seres vivos, são entes vivos. E a matéria mental que nós vamos usar para reformulá-los, ressignificá-los, reconstruí-los, aperfeiçoá-los, a matéria mental é viva também. De modo que a essência da minha consciência está ali representada como vontade. A gerente da mente, segundo Emmanuel. A essência da consciência, segundo Leon Denis. É ela que se transforma em pensamentos no campo mental, em palavras, em ideias, em ações, segundo Miramês. Nesse campo, como eu disse, nada é impossível. Agora o pensamento vai tomando forma, vai criando vida, através de um projeto que nós chamamos de oração. Hora de ação. A consciência é a síntese de todas as nossas vivências. A vontade a médio entre nós e ela. A serviço do eu profundo, na conquista do infinito, na sublimação do ser.
E a partir dessa arquitetura, ela começa a organizar os pensamentos e eles se tornam arquitetos da realidade nova mediante um projeto, a oração. E nós queremos, por saber que somos a soma de muitos seres, quando acionarmos a proposta de sublimação da nossa personalidade, que é a caridade real, a caridade para consigo mesmo, nós vamos nos conectar a todos os seres dentro de um mundo, e a todos os seres em todos os mundos, e a todas as nossas vivências em primeiro lugar. É como se tocássemos num átomo e interferíssemos na estrutura do universo. Vários autores mencionam isto. Então, bastar-nos-ia tocar na pétala de uma flor para interferir no movimento de uma galáxia. E quando pensamos, criamos átomos, que são universos em miniatura, que vai interagir com os já existentes em nós e com o entorno, por sua vez. Então, essa alma entra em ação na reformulação ou no aprimoramento do corpo. Começa a interagir com o entorno, ou buscando na sua própria consciência. Pode buscar direto na fonte ou em outras instâncias. O que ela almeja para construir a sua realidade, a matéria-prima do cosmos. O que nós chamamos de bioenergia, a força vital, a força Ki, Chi, são tantos nomes, o prana. É o que nós chamamos no Evangelho de força vital. A energia prima, ou a matéria-prima do cosmos, a energia primordial. E esse energismo em nossa mente torna-se uma fonte inesgotável, porque a consciência pode transformar-se nele ou assimilá-lo de outras fontes. Pode falar, isso é um absurdo, não é? Basta ler a introdução da obra Evolução em Dois Mundos. O fluido cósmico é o plasma divino, o alço do Criador, a força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. E a bioenergia em nós é o nosso plasma, o nosso alço criador. A força vai transformar-se em força nervosa em nós e, por fim, no ectoplasma, o plasma de nossas células. Por isso que eu mostrei para vocês também, a partir de uma proposta de mudança, se eu reconheço que não estou legal e quero ficar bem, tenho uma causa nobre para isso, porque nada do que foi feito que me levou a adoecer funcionará para que eu construa o novo universo. Com as mesmas ideias que eu criei o desequilíbrio, eu não consigo criar o equilíbrio, segundo Einstein. Então eu preciso de novas informações, de novos parâmetros. Então, se eu tenho um projeto de dentro para fora, eu preciso ter um projeto de fora para dentro, porque de dentro para fora eu vou colocar a força. E vocês viram também que a minha alma é o centro da força, representando a consciência e da própria personalidade. Ou seja, a consciência é o centro da força na alma e na personalidade. E agora, esse corpo é constituído de células e outros seres pequeninos. E essas células, só nesse plasma, que é o oceano aquático, onde todas essas organelas, todos esses serezinhos aqui são chamados de organelas, estão mergulhados. É aqui que o pensamento, em última instância, vai inserir. Ele vai chegar mente, perispírito, glândula pineal, o cérebro físico, sistema nervoso, endocrínico, sanguíneo, e vai chegar aqui. E quando esse energismo das nossas intenções chegar neste plasma, a informação é passada para todo mundo, porque o esqueleto da célula, chamado citoplasma, outros usam outros nomes, eu prefiro esse, ele dá forma e movimento à própria célula.
e ele se transforma ou é a própria mente na célula. Porque a partir dessas ideias, várias frações desses elementos unem para formar o que nós chamamos de centríolo. E esse elemento tem a capacidade de duplicar a célula e construir qualquer coisa dentro dela, a partir do que estamos trazendo. Então eu estou trazendo uma ideia, só que eu preciso selecionar o que entra pela boca também, porque aqui eu vou fornecer a matéria-prima do meio em que nós estamos, salvo se eu não viver mais neste plano, porque eu fico observando a ingenuidade de alguns. Há seres em nosso planeta que vivem somente de luz. Não conheço. Se alguém conhecer, me avise, que se viver só de luz não respiram, e o ar canaliza de 70% a 100% basicamente do alimento físico que necessitamos. Se vivem só de luz, não tomam banho, não olham para ninguém, porque se olhar, já interagiu. Se eu olhar com você com óleo de piedade, você já começa a me dar um banho de luz. Não pensam. Pensou, está criando. Não leem, porque leituras são alimentos. Não ouvem música, porque músicas são alimentos. E etc, etc. De modo que esse elemento precisa entrar em contato com seres que está próximo da consciência da célula. Então ele interage e ajuda a gestar o que nós conhecemos como ribossomo, que vai interagir com a consciência celular a partir dos cromossomos, com as 4 bases fosfatadas, que nós chamamos de a estrutura do DNA. E 2, somado a outros elementos, vai formar os genes. E esses genes têm a capacidade de metabolizar a proteína a partir do que eu estou pensando e do que eu estou trazendo como alimento. Porque agora esse mensageiro, a partir do que está entrando através dessas microvilosidades, esses pequenos receptáculos aqui, ó, onde ela vai trazer o que é de fora. Aqui esses grânulos é o que ela vai exportar de dentro para fora. Então agora, nas usinas de forças, vai chegar a glicose, o ATP, somada ao oxigênio, que basicamente é o combustível. Ele vai ser usado nessa usina para fracionar a glicose, e essas partículas vão transformar-se nos aminoácidos, que são o que conhecemos como proteínas. E esses aminoácidos têm capacidade de gestar outras situações que não cabem para o momento. E eu poderia dizer várias coisas. Que o DNA, por exemplo, é constituído de adenina, timina, citosina, guanina. E não é ele que executa a ordem diretamente. Ou melhor, ele dá as ordens, é o chefe. Mas quem executa é o RNA, que tem também adenina, tem também guanina e citosina. Só não tem timina, tem uracila. Então ele obedece às ordens na criação ou na metabolização, através de 3 elementos que tem dentro dele: o RNA mensageiro, o transportador e o ribossômico. O mensageiro vai dizer a todo o pessoal dentro da célula o que o chefe quer que seja feito. O transportador vai trazer o que nós comemos, entre aspas, os elementos, e entregar para o ribossomo. E o ribossômico, no ribossomo, vai ajudar a criar um aminoácido. Eu poderia falar 8 horas sem parar só da célula. É uma cópia do universo. Mas o que vocês precisam saber, que uma vez pensando, isso vai acontecer, porque agora esses pedacinhos que vai transformar-se em aminoácidos, em moléculas de proteína, vai ser nessa indústria, que é o retículo endoplasmático liso, mais os ribossomos. Juntos formam o retículo endoplasmático rugoso.
O que for metabolizado aqui vai ser entregue para essa moçada que é o sistema de transporte, que é o retículo endoplasmático liso, e outros elementos também vão ajudar a abastecer. Esse complexo de Golgi, o aparelho de Golgi, nós podemos armazenar ou ele vai colocar para fora o excesso, transportar para outros cenários. Mas não esquenta muito, porque eu quero que vocês memorizem que uma vez pensando, sentindo alguma coisa, nós estamos reprogramando a estrutura do DNA, a consciência celular. Ela vai começar a aproveitar mais os alimentos ou expulsá-los todos, a depender das ideias, das palavras, das atitudes. Porque nós podemos começar a interagir com esse plasma e ele exteriorizar-se de tal forma que nós ficamos desvitalizados depois que falarmos da vida alheia, que é a pior magia negra. Eu não estou percebendo que a vibração de um pensamento, de uma palavra, expulsa tudo que for contrário ao que eu estou falando e atrai tudo que for semelhante. E se eu estiver pensando no mal, sentindo, falando e agindo, não vai sobrar muita coisa, senão a resultante que vai ser as enfermidades. Então está aqui, um pouquinho mais perto dessa bonitona que está dentro de nós. Esse elemento tem como norma ou como projeto construir qualquer organela ou duplicá-la. Como eu disse, se nós fizermos um jejum consciente, todas as organelas mais frágeis e enfermas vão ser digeridas ou ingeridas pelas mais fortes. E quando chegar o alimento novo ou elementos novos, esses elementos mais saudáveis que ficaram, mais os elementos novos, vai formar a nova célula. O restante do material vai ser desintegrado, dissociado. Por isso que ela se duplica, ela sabe clonar-se. Creio que você já entendeu o suficiente. Então vamos fazer uma reflexão antes do intervalo. Eu estou planejando parar daqui meia hora ou um pouquinho antes. Só para que vocês vão com essa reflexão para o intervalo e na volta nós vamos começar a prática. Nós vamos já dar informações e depois culminar com exercícios. Joana de Ângeles na obra Plenitude, por Divaldo Pereira Franco. A cura de uma enfermidade impõe a extinção das suas causas e não dos efeitos. Eu posso ir lá na doutora Márcia, ela vai aliviar os efeitos, que são as emoções, a minha psique, ou psíquico, emocional em mim. Mas a causa não está, isso é só um efeito. Isso está nos meus veículos de expressão. Então ela precisa mergulhar na minha consciência. Às vezes até com a regressão de memória, mergulhando nas minhas reencarnações pretéritas, para elaborar um projeto para a construção, porque por mais que ela auxilie-me com as terapêuticas a seu dispor, ela não vai curar-me, assim como a alopatia só objetiva aliviar os efeitos do físico, assim como a homeopatia, a fitoterapia e outras terapêuticas aliviam esses efeitos. A homeopatia, ela só traz a causa à tona, a causa mais periférica. A fitoterapia mergulha um pouquinho mais. Mas para mergulhar um pouquinho mais, só a cirurgia moral, para alcançarmos as causas. Então, sem a correção das causas, e hoje não é extinção, não é desintegrar, é transformar a estrutura enferma numa estrutura saudável, sem desprezar nenhum material. As setas morais venenosas, que são essas emoções desgovernadas, pensamentos, palavras, cravadas no cerne da alma, não falou da mente, não falou do perispírito, não falou do corpo, da alma, da fração diminuta que nós estamos cultivando nessa etapa. Enquanto não sejam retiradas essas farpas,
esses espinhos cravados, continuam resistindo aos antídotos aplicados nos seus danos, por prosseguirem contaminando as suas vítimas. Por isso nós tomamos o medicamento agora, ele entorpece os neurônios sensitivos, eles não vão mais captar. Eu posso até, dependendo da situação, me queimar, ficar entorpecido de tal forma. Eles não passam mais as informações para os neurônios de associação, antes deles para os centros nervosos, para os glânglios nervosos antes dos centros nervosos. Glânglios nervosos são a junção de vários neurônios. Centros nervosos, duas colunas paralelas à medula vertebral. Neurônio de associação dentro da medula espinhal que está dentro da coluna vertebral. Então, centros nervosos que estão paralelos à coluna vertebral. Medula espinhal que está dentro, o líquido que está dentro da coluna vertebral. E após perguntar para estes que têm conexão com os automatismos, porque eles, somados ao cerebelo, constroem o nosso centro encefálico, ou o sistema nervoso central, para ser mais exato, o que fazer na situação? Aí traz o recado e o neurônio motor vai dizer o que fazer. Puxa a mão que é fogo, vai queimar. Temos que ter pelo menos uma noção do que está acontecendo. Então, quando eu estou pensando, eu estou criando elementos que vão interagir com essas células nervosas, e esses elementos criados vão formar, através da recepção dos neurotransmissores, o sistema nervoso, receptando as minhas ondas mentais, esses neurotransmissores que vão se unir, formar uma consciência mais ampla, chamadas de neuropeptídeos. Se o pensamento for nobre, esses neuropeptídeos podem construir ou materializar, segundo a física quântica, o amor. A partícula visível, tangível, como força vital para a construção ou reconstrução do corpo. Mas se for negativo os pensamentos, vai transformar em elementos semelhantes aos elétrons como radicais livres. Muitos deles agridem o nosso próprio corpo. Muitos são ótimos, porque tudo é bom. Depende onde, quando e como está sendo direcionado. Então, educar a mente, o laboratório, disciplinar a vontade, o gerente, constitui o passo inicial para extirpar as causas das aflições, infundindo responsabilidades atuais, responsabilidades essas geradoras, por sua vez, de novos resultados saudáveis, para propiciarem o futuro bem-estar a que se está fadado. Todos nós vamos chegar lá. Melhor é chegarmos conscientes. O caminho é mais curto. O caminho da dor é muito longo. O caminho do amor é muito rápido. O caminho da consciência ou da tomada de consciência. Agora, se eu não sei o que é mente, o que é vontade, se eu não sei o que é disciplina, como que eu posso disciplinar algo que eu não conheço, se eu não sei nem o que é disciplina e etc. Por isso, foi dito antes. A recomendação de Jesus sobre o amor é de eficácia incontestável, por ser este amor, esse sentimento, gerador de valores responsáveis pela felicidade humana. Como eu disse em promissão, no tema só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidade, que a liberdade é filha da responsabilidade e mãe da felicidade. Porque a liberdade nasce dos substratos
vivenciados pela responsabilidade, o substrato do Evangelho vivenciado pela responsabilidade, observando as leis. E se eu gesto a liberdade de fazer somente o bem, o fruto dessa ação enobrecida, visando o bem do contexto, é o que nós conhecemos como paz de consciência, à luz do dever fielmente cumprido. A isso chamamos felicidade. O amor dulcifica o ser e incita-o às atitudes edificantes da vida. Agora, qual amor que ela está falando agora? Por isso que nós precisamos entender que existe o amor matéria-prima, que vai gerar, nutrir e no organizar e manter a vida. No começo serão instintos, automatismos. Que mais avançados esses instintos, porque são os germes, os embriões dos sentimentos, as sensações. Mais tarde as emoções, que mais instruídas e purificadas, transformam-se em sentimentos. E no ponto mais delicado desses sentimentos surge o amor, a soma do conhecimento vivenciado, que reúne e condensa todas as sublimes revelações, todas as sublimes virtudes. E é esse amor que ela está falando agora. O amor, como virtude, ele vai dulcificar o ser e vai incitá-lo às atitudes edificantes da vida. Porque ele não vem impor, ele vem convidar, ele mergulha nos veículos de expressão, como se abraçando todo mundo em vibrações amorosas, como Joana nos ensina, a envolver todo esse universo em vibrações de amor. Pode ser o amor como força vital, o amor como diretriz para o que almejamos concretizar. Mediante a sua vigência, a vigência desse amor, pensa-se antes de tomar-se decisões, porque agora é o amor virtude que está na ação. Então a gente não age primeiro para depois pensar, agora a gente pensa primeiro para depois pensa no que pensar, antes de tomar decisões. E além disso, considerando-se quais dessas decisões, quais as que são mais compatíveis com a ética, que é um conjunto de normas do Evangelho, as diretrizes, e os anseios do próprio coração, os anseios do conhecimento vivenciado, das virtudes, a essência que sai do coração, a essência virtuosa. Anseios é o que nós almejamos para o futuro. Então, a depender do que nós intencionamos, a alegria de viver abre os espaços para que esses seres mergulhem em nosso universo. A gratidão com a qual os recebemos é o compromisso de transformá-los em parte integrante da nossa realidade. A gratidão. E por que eu deixei o louvar hoje por final? Porque Emmanuel fala que não existe ninguém que consegue louvar a Deus sem trabalho. Já mudou a minha concepção de louvar. Não é só reconhecer a paternidade cósmica, que trabalha sempre. Louvação, louvar na ação. Deus criou a criatura com o poder de criar, ou de cocriar, se assim preferirmos. Jamais desejando para o seu próximo, que é tudo que existe, desde aquela partícula primordial e tudo que com ela foi constituído, o que não gostaria de experimentar. Porque na mesma velocidade que desejarmos para o outro, vamos experimentar em nós, centuplicadamente para o bem, ou até para o contrário, por sua vez. Então, jamais desejando para o seu próximo o que não gostaria de experimentar. Assumem-se compromissos de prosperidade,
sem prejuízo de natureza alguma para si ou para os outros. Porque o que é próspero visa o bem do contexto. O que é uma ação fora da ética, que é as normas que gerenciam o contexto. E o que nós chamamos de moral é a obediência dessas normas no contexto. Viver conforme essas normas. E Jesus foi muito claro, não só dizendo o fazer a outro que gostaria que ele fosse feito. Se alguém vos caluniar, ore pelos que vos perseguem e caluniam. E orar é mergulhar na consciência e iluminar-se de dentro para fora, criando uma couraça, uma proteção que nos defende por dentro de nossas vivências menos felizes, e imunizando-nos por fora de outras farpas que possam, porventura, vir em nossa direção. A própria lucidez, que é a consciência desperta, que discerne, sabe o que fazer, quando fazer e como realizar, gerada pelo amor, lei, a virtude, induz ao perdão, que é uma das expressões desse amor. E esse perdão indiscriminado para todas as pessoas, por consequência, para si mesmo. E eu diria como consequência para os outros. Mas pode ser assim também, porque Joana de Ângeles fala de uma forma, mas o Evangelho falava assim: perdoar a um amigo é pedir perdão para si próprio. É dar provas de amizade. Perdoar ao inimigo é pedir perdão para si mesmo. Então, quando intencionamos orar pelos que nos perseguem e caluniam, desejar o bem a quem nos deseja o mal, não é tão simples, mas é possível, e amar quem nos odeia, a começar pela receita do Evangelho, só de não desejar o mal, já estamos amando. É uma forma de amar. Só de não desejar o mal para você, já estou te amando. É uma forma primária, mas já é uma forma de amor. Mais para frente eu vou conseguir, além de orar por você, enviar a essência da minha consciência para o seu universo, uma transfusão da minha alma para a sua. Agora, o antídoto que me defende por dentro e me imuniza por fora é o bem que eu te desejo. Porque o bem que me faz bem é o bem que eu pratico, e o mal que me faz mal é o mal que eu faço, não o que os outros me desejam. De modo que a boca fala do que está cheio o coração, a mente é a boca da alma. A boca do físico é outra história. Onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração, conhecimento e vivência, ou a síntese, substrato de ambos. O perdão para as faltas alheias luariza a paisagem íntima. Só quando eu intenciono fazer isso, já começa a clarear, porque um elemento novo está vindo ao encontro do meu desejo, da minha petição. Clareando as sombras da angústia insistente, que bloqueia a alegria de viver, o entusiasmo pela vida. E além de bloquear, produz sentimentos injustificáveis. Às vezes o desejo de eliminar o outro, por exemplo. Porque às vezes é melhor matar o marido, né, do que mudar-se. É melhor se livrar do filho ou da esposa do que modificar-se. Porque se tudo são expressões de Deus, e se Deus diretamente não age na natureza conforme o livro dos Espíritos, Ele envia os seus agentes que executam as ordens obedecendo uma diretriz cósmica, uma lei. Que Ele pode ter criado algo nele, mas antes de criar, Ele instituiu leis, ou a lei que rege tudo que Ele vai criar.
Então, antes de criarmos alguma coisa, eu crio as normas. Eu vou criar a receita de um bolo, então eu crio as diretrizes através das quais eu vou conseguir fazer o bolo. Salvo se eu já sei e por intuição já busco no meu livro oculto. Tem muitas pessoas que sabem já acessam direto o livro. Mas se é algo que eu nunca fiz, vai ser milhares de tentativas na repetição de erro e acerto até que eu consiga o substrato da fé vivenciada. Então a vida são as incessantes oportunidades. Não esqueçam disso. Então a vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente. Jamais os insucessos que ocorrem no passado, principalmente se forem infelizes. Esses insucessos já mostra isso. Joana fala que retornar ao passado não é relembrar, nem remoer, é remorrer, morrer de novo. Relembrar o que foi nobre é reviver, buscar diretrizes para fazer melhor. Então Deus não é cobrador, não estamos aqui pagando dívidas. Se fizemos alguma coisa equivocada, nós violamos uma lei que gerencia a minha própria consciência. Então é o tribunal da minha consciência, segundo o estado de consciência em que estou, que vai julgar se eu preciso mudar ou se está tudo bem. Se eu não tiver a lucidez da fé vivenciada, às vezes eu faço o que para muitos seria o mal e penso que é bom. Vamos matar esse cabra logo, né? Tirar essa imundície do cenário. Nós usamos esse tipo de palavra. Mas eu estou matando a mim mesmo. Porque o que eu brigo no seu universo, que eu quero mudar, é eu que estou aí. Porque somos um. Então tudo que eu vejo fora, que está como se estivesse fora do prumo, tudo que eu vejo no externo, no entorno, é o meu íntimo que não se ajustou às leis. Vejo a obra, vejo Deus. Francisco de Assis. A cessação real do sofrimento, portanto, dá-se quando erradicadas as suas causas. Desaparecem os naturais fenômenos das consequências dessas causas. Pensem nisso e daqui a pouco voltamos para montar a nossa quebra-cabeça. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever, se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.